Olá pessoal, hoje nós teremos a segunda parte da aula sobre sistemas de equações de segundo grau. Só revisando um pouquinho, equações de segundo grau são aquelas em que a incógnita do termo de grau mais alto é 2. A forma geral de uma equação de segundo grau possui 3 termos, o a que acompanha o termo de x², b que acompanha o termo de x e c que é o chamado termo independente e não tem incógnita. Então a forma seria ax² mais bx mais c igual a 0, onde o a, b e c serão números reais. E o a não pode ser zero. Lembrando que a raiz de uma equação é o valor que eu vou substituir no lugar do x e que vai fazer com que este lado fique zero, assim como esse lado já é zero. Tá? Equações de segundo grau incompletas são aquelas em que um ou mais de seus coeficientes não essenciais é zero. E aí nós temos aqui uma breve revisão sobre como se resolver. Se vocês querem saber um pouco mais, peguem as aulas anteriores. Equações de segundo grau completas são aquelas em que todos seus coeficientes são diferentes de zero. O discriminante, que é o delta, ele nos ajuda a verificar se uma equação ela possui raízes reais ou não. Então ali nós temos o processo para distinguir se ela tem raízes reais ou não. Tá? E nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva, que é essa daqui. Ok? Bom. Na última aula, nós vimos um pouquinho sobre a revisão dos sistemas de equações de primeiro grau. Foi a parte 1. Agora, na parte 2, nós vamos ver o que é um sistema de equações de segundo grau e como resolver um sistema de equações de segundo grau. Pois bem, o que é um sistema de equação de segundo grau? Um sistema de equação de segundo grau ele vai acontecer quando houver uma equação onde aparece o produto entre duas incógnitas, isso é uma multiplicação, tá? Essa expressão produto, sempre que ela aparece, a gente está falando sobre multiplicação, tá? E a outra equação, ela vai ter uma adição ou subtração das mesmas incógnitas. Então, se aqui era x e y, por exemplo, essas duas incógnitas, aqui a gente vai ter as mesmas letras, x e y. Para resolver um sistema de equações de segundo grau, em algum momento vai ser necessário que a gente resolva uma equação de segundo grau, tá? Então vai aparecer em algum momento uma equação de segundo grau e aí a gente pode resolver ou por Bhaskara ou por algum daqueles outros métodos que nós já vimos. A forma geral de um sistema de equações de segundo grau será sempre assim: ax mais by igual a c e x vezes y igual a d, tá? Então aqui o a, o b, o c e o d serão números reais, x e y serão as incógnitas, tá? Vamos ver um exemplo então. Um terreno retangular tem área de 48 metros quadrados e perímetro de 28 metros. Quais são suas medidas? Então aqui nós temos um retângulo. Nós não sabemos as medidas, nós só sabemos dele que ele tem uma área de 48 metros quadrados e que o perímetro dele é 28. Só para relembrar o que é o perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, para mim calcular a área, eu multiplico os lados. E para mim saber o perímetro, eu somo os lados, certo? Como eu não sei a medida deste lado, nem deste, nem de qualquer lado aqui, eu vou chamar esse lado aqui, que é a altura do retângulo, de x, e essa daqui de y, tá? Aí, o que eu tenho? Se esse lado é y, esse lado aqui de cima também é y. Se esse lado é x, esse lado de cá também é x. Aí, para mim calcular o perímetro, eu somo tudo isso daqui. Então, eu tenho aqui x, x, y e y. X mais x é 2x, y mais y é 2y. Então, eu tenho assim, 2x mais 2y é 28, tá? Porque eu tenho 2x e tenho 2y. Além disso, se eu multiplicar aqui x por y, base vezes altura, eu tenho a área, que é 48. Então, x vezes y é 48. Percebam que eu cheguei naquele formato que eu tinha falado ali, que era o formato básico para uma equação, um sistema de equações de segundo grau, tá? Uma adição e um produto. Como é que eu vou resolver isso agora? Nós vamos começar isolando uma das duas incógnitas na primeira equação, tá? Poderia ser na segunda equação, mas isso ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, para facilitar, nós vamos começar
isolando uma das incógnitas aqui na primeira equação. Eu vou optar por fazer pelo y, tá? Então, eu vou colocar aqui 2x mais 2y igual a 28. Vou começar a isolar o y. Então, eu passo 2x para o outro lado, como ele era positivo, né? Sem sinal é positivo. Ele era positivo, passa para cá negativo. E aí, esse 2 que está multiplicando o y vai passar dividindo o resto da expressão. Então, vai ficar 28 menos 2x dividido por 2. Tá? Agora, com esse valor aqui, eu substituo na segunda equação, que no caso é x vezes y igual a 48. Tá? Então vai ficar assim, x vezes y, no lugar do y eu vou colocar aquela expressão ali, 28 menos 2x sobre 2, é igual a 48. Esse 2 que está aqui, eu já posso passar para o outro lado multiplicando. Então fica assim, x, abre parênteses, percebam que eu tenho que colocar agora entre parênteses, por causa que eu preciso isolar essa parte aqui do x, tá? Porque o x vai multiplicar tudo isso daqui. Então, x vezes, abre parênteses, 28 menos 2x, fecha parênteses, igual ao 2 vezes 48. Esse 2 veio daqui, ó. Aí, eu vou fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Vai ficar x vezes 28 e x vezes menos 2x. X vezes 28 dá 28x. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Tá? Só lembrando que x vezes x é x ao quadrado. E aqui 2 vezes 48 dá 96. Aí eu vou só colocar agora na forma geral de uma equação de segundo grau, porque se vocês perceberem, eu tenho um termo de grau 2, um termo de grau 1 e um termo independente aqui. Então eu só vou colocar eles nessa ordem. Grau 2, grau 1, termo independente, e do lado de cá eu vou colocar 0. Então, para isso eu vou pegar esse 96 e passar para o lado de cá. Como ele é positivo, vai passar negativo. Então vai ficar menos 2x ao quadrado, continua com o sinal que ele tinha aqui. Como aqui não tinha sinal, eu considero como sendo mais, né? Então fica mais 28x, menos 96, porque ele trocou de lado, igual a 0. Aí eu vou colocar aqui os termos, né? A é menos 2, B é 28, C é menos 96. E agora eu vou começar a resolver uma equação de segundo grau. Começo pelo delta, não vou me focar na fórmula, até porque ela já está aqui. Ó. Então, vamos lá. E como a gente já trabalhou, eu vou fazer de um modo mais rápido, tá? Então, delta é 28 ao quadrado, menos 4, vezes menos 2, vezes menos 96, tá? Aí eu vou levar o 28 ao quadrado, dá 784. Vou multiplicar 4 por 2 por 96, posso fazer direto aqui a multiplicação dos 3. 4 vezes 2, 8, vezes 96 dá 768. E fica negativo, porque menos com menos é mais, com menos fica menos, tá? Aí 784 menos 768, resultado 16. Pronto, achei o delta, vamos para a próxima parte, que é a fórmula resolutiva. De novo, ela já está aqui, então vou aplicar direto os valores aqui. Menos 28 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes menos 2. Aí eu vou separar aqui em duas soluções. Aí eu vou fazer aqui a solução da raiz e da multiplicação. Vai ficar menos 28 mais ou menos 4 sobre menos 4. E aí eu separo aqui em duas respostas, né? Uma para o mais e uma para o menos aqui desse mais ou menos. Então, fazendo no mais, eu tenho x1 igual a menos 28 mais 4 dividido por menos 4. Aí aqui eu vou somar, só que como eles têm sinais diferentes, fica de menos, né? Então, 28 menos 4 dá menos 24 dividido por 4. Como os dois são negativos, menos com menos dá mais. Então, o resultado dá 6 positivo, tá? Essa é uma solução. Normalmente, nos outros problemas que nós vimos, nós descobrimos que uma delas era positiva e a outra negativa. Mas a gente vai fazer aqui só para nós termos certeza, né? Então, vou fazer o x2, agora colocando o sinal de menos aqui. Então, fica menos 28 menos 4 dividido por menos 4. Então, como os dois sinais são iguais, eu vou somar. Então, vai ficar menos 32 dividido por menos 4 de novo. Os dois são negativos, menos com menos fica mais. 32 dividido por 4 dá 8. Tá, só que tem problema. Os outros exercícios, eles davam sempre um positivo e um negativo, então era fácil de determinar qual era a solução. E agora, que tenho dois números positivos?
Bom, como nós descobrimos duas soluções possíveis, né, x igual a 6 e x igual a 8, nós vamos ver quais são os valores de y para cada um deles. Então vamos começar com x6. Então, x' vezes y' tem que dar 48. Então, x' é 6, o y' vai ser 48 dividido por 6. Passo dividindo ali, né? Então, 48 dividido por 6 dá 8. Interessante. Agora vamos ver o próximo. Quando o x2' é 8, x é 8, então x2' vezes y2' é 48. Substituindo o 8 ali, fica 8 vezes y2 igual a 48. Então, o 8 vai passar dividindo, fica 48 dividido por 8, que dá 6. Vejam só. Então, nós temos que se o x é 6, o y é 8. E se o x é 8, o y é 6. Isso quer dizer que eles são complementares. Então, as duas únicas maneiras disso daqui acontecer é um deles sendo 6 e o outro deles sendo 8. Como eu não determinei aqui qual deles é maior, apesar de o meu desenho mostrar aqui a ideia de que o y é maior, eu não sei quem é maior, tá? Então eu posso ter aqui x6 e y8, ou eu posso ter y6 e x8, tá? Então, as medidas do terreno terão que ser 6 metros e 8 metros. Ok? Então, só relembrando que para mim resolver um sistema de equações, nós devemos isolar uma das incógnitas em uma das equações e a seguir substituir essa incógnita na outra equação, tá? E após determinar uma das incógnitas, nós podemos usar o valor conhecido para determinar a segunda incógnita. Por hoje é só, pessoal, e agora eu vou passar alguns exercícios, vocês podem fazer os exercícios que estão lá na lista, e até... y é 3, então eu tenho a solução do meu sistema de equações. Eu tenho que o x vale 6, isso é, cada caderno custa R$6, e o y vale 3, isso é, cada caneta vale R$3, custa R$3. Então, achei o sistema aí.